Todos nós já participamos de um debate ao qual tínhamos a razão, mas mesmo assim aparentou que o oponente é quem estava com ela. Seja porque as palavras as quais ele usou mudaram a sua ótica perante o assunto tratado, ou porque ele conquistou a plateia, a quem estava assistindo o debate. E com isso eu gostaria de mostrar a vocês algumas estratégias retiradas do livro 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, escrito pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, as mais utilizadas que eu vi sendo usadas em debates. Então já pega um caderno de anotações, porque é uma pauta complexa a ser aprendida. Você pode utilizá-las de 3 maneiras. 1. Como o título do livro sugere, vencer debates mesmo sem ter razão, o que é algo que soa bem antiético. 2. Reconhecer quando alguém está utilizando algumas dessas estratégias contra você, e não cair nessa armadilha, ou seja, não perder um debate quando é você quem tem a razão. E 3. Analisar o debate de terceiros, para ver quem tem a razão e quem apenas tem um domínio inato das estratégias. Em tempos modernos como o qual estamos presenciando agora, o debate se tornou algo tão essencial e fundamental que todos nós deveríamos ter o conhecimento dessas estratégias, seja para provar nossa opinião na internet até debates acadêmicos. É importante conhecer essas estratégias de maneira astuta e usá-las de diversas maneiras contra os oponentes para assim apontarmos a falha no argumento e provarmos estar com a razão. As estratégias são baseadas na dialética erística. A dialética seria um processo de diálogo entre interlocutores buscando a verdade através de argumentos fundamentados com o objetivo de provar a verdade sobre o mesmo assunto vindas de diferentes pontos de vista. Já a erística é uma argumentação que, buscando unicamente a vitória em um debate, abandona qualquer preocupação com a verdade, apenas sendo como pressuposto a obtenção pela razão. Toda discussão parte de uma tese ou problema, diferenciados apenas pela forma, e então argumentações, que devem servir para resolvê-la. Isso sempre tem a ver com a relação entre os conceitos. Procura-se um conceito, definição, gênero, particularidade e a qualidade. Dito isso, vamos para as estratégias. 1. Desestabilize o oponente. Ao provocar a raiva no adversário, o oponente ficará fora de sua razão e não perceberá o curso de suas palavras, fazendo com que não haja uma afirmação lógica e nem um significado coerente. Quando agimos sob emoções, temos dificuldades em usar o raciocínio, deixando-nos agirmos por impulsos, e assim faremos a primeira ideia emocional surgir e vir à tona. Então, usar um argumento ad hominem, que é uma falácia que visa uma crítica ao seu autor, não ao seu conteúdo. O argumento ad hominem consiste em pressionar o sujeito pelas consequências que decorrem dos seus próprios princípios, ou daquilo que ele próprio admite. Recapitulando, basta ser insolente e assim provocar a raiva no adversário. Caso o oponente tente soar você, controle-se e ignore os insultos, pois se isso acontecer, você ficará sob o domínio de emoções e não verá as próprias vantagens. Aqui vai um exemplo. Você bebeu demais, cara. Pode provocar um acidente. Por favor, não. Quem é você, meu irmão? Seu fumante, você fuma, cara. Quem é você pra falar de mim? Sou Thor Batista, não, meu. Fumar é prejudicial à saúde, mas um sujeito sob efeito alcoólico durante a condução de um veículo pode causar um acidente grave. 2. Distorça as palavras do oponente. Consiste em distorcer ou deturpar as ideias do interlocutor para facilitar a conclusão de que são erradas. Você pega o argumento apresentado e o reduz, simplesmente como se fosse algo extremamente tolo e idiota, assim destruindo as ideias do adversário. Você pode refutar isso caso o oponente esteja tentando aplicar isso a você com simplesmente "Momento algum eu clamei isso", e repetir o argumento. Um exemplo claro disso é presente na entrevista de Jordan Peterson e Cat Newman. In hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy, and that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters? Percebam que a entrevistadora Cat distorce completamente o argumento de Jordan, destruindo assim suas ideias argumentativas. 3. Apelo a uma autoridade ou argumento ad verecundum.
Caso queira validar seu argumento por meio de terceiros e torná-lo mais crível ao oponente, não se importe em clamar que uma autoridade alegou tal coisa que confirme o seu argumento apresentado. Em particular, uma autoridade que o oponente tem admiração. Vejamos nesse exemplo. Que idade ela tinha? A Fran tava com 16 para 17. E você? Eu tava com quase 50 já. Os pais dela me chamaram, mas quando eu encontrei os pais delas eram mais novos do que eu. Então aí, com a minha autoridade de filósofo e mais velho, eu botei ordem na casa. Colgate Total 12. 12 benefícios em um único creme dental. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Dica para refutar. Se o oponente validar o argumento dele através de uma autoridade, sugiro que diminua ao máximo essa autoridade a ponto que não fosse ninguém. 4. Ganhe a simpatia da audiência e ridicularize o adversário. Isso é especialmente aplicável quando duas pessoas discutem diante de uma plateia leiga. Quando não se tem um ad hominem ou um ad rem, ataque a questão, então se faz um ad auditoris, que significa conquistar a plateia, fazendo uma piada ou algo assim. Logo, eles irão ridicularizar o adversário com risos ou palmas, provando estar do nosso lado. A plateia não liga muito ao debate, e sim quem é o mais carismático. Para eles, é o circo e nós somos os palhaços. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Continuando, isto é, uma objeção inválida, cuja falta de validade apenas um especialista consegue ver, em especial quando a objeção à afirmação dele é tratada como algo ridículo. Caso você realize uma objeção na argumentação do interlocutor e ele olhe para a plateia e clama: "É sério que ele me interrompeu para dizer isso?", você refutará rapidamente. Somente um míope para não enxergar um erro tão medíocre em sua argumentação. Agora um exemplo de apelo à plateia. Né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. 5. Categorize o argumento do adversário em uma categoria odiosa. Consiste em rotular o argumento do oponente simplesmente alegando que é pertencente à categoria do ismo. Exemplo: fascismo, comunismo, machismo, feminismo, socialismo, capitalismo, por aí vai. Aqui está um exemplo dessa utilização. Em nenhum momento eu tô tentando explicar agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó. 6. Use sutil dos vocábulos. Renomeie as mesmas palavras. O que alguém quer provar é afirmado no início da definição da qual resulta um simples julgamento analítico. Um orador muitas vezes revela sua intenção pelo nome que dá às coisas. Exemplo escrito: colocar sob custódia, logo seria prender. 7. Como último recurso, parta para o ataque pessoal ou argumento ad personam. Quando se percebe que o oponente é superior e que vamos usar não, então devemos partir para o lado pessoal, ser ofensivos e rude. Isso significa sair completamente do assunto da discussão, porque ali o jogo está perdido, e atacar de alguma maneira o que com o qual se disputa é a última esperança. Como disse Schopenhauer em seu livro, nada supera a satisfação da própria vaidade e nenhum machucado dói mais do que o ataque aéreo. Todo prazer intelectual e toda felicidade se baseiam no fato de ter uma pessoa com quem se comparar e em relação a quem se sentir superior. Essa satisfação de vaidade consiste principalmente na comparação de si com o outro, em relação a qualquer coisa, mas principalmente em relação à capacidade intelectual. Como disse Nietzsche, por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. Isso acontece de maneira efetiva e muito intensa nas disputas. Daí a exasperação do derrotado. Sem que lhe inflijam injustiças por isso, ele se apega aos últimos meios a esta última estratégia, do qual não se pode escapar por meio da simples gentileza de nossa parte. Neste caso, assim que o oponente for para o ataque pessoal, responda calmamente: "Isso não tem nada a ver com o assunto", e imediatamente colocar a conversa de volta aos trilhos.
e continuar para provar que ele está errado, sem dar atenção a insultos. É chocante ver com que frequência ter e ficar com a razão não são equivalentes. Que o vencedor de uma discussão não é o que está com a verdade e a razão, mas sim o que é o mais espirituoso e se habilitar de maneira ágil. Observemos alguns exemplos que contêm argumento ad personam. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui é homem com homem, tu é moleque. Você é moleque. Você é moleque. Tu vai fazer o quê? Moleque. Moleque. Frouxo. Frouxo. Moleque. Frouxo. Judas. Judas. Tu vai sair daqui com o apelido de Judas. Tu vai ser conhecido no Brasil como Judas. Sacou? Como Judas. Sacou? Seu frouxo. E é isso, galera. Se você assistiu até aqui, espero ter ajudado a melhorar seus conhecimentos em debates. Valeu, falou e até mais.